Essa é a verdade que você precisa levar para a sua vida. Precisamos entender isso. Então, por isso, de antemão, antes de começarmos a enveredar nessa mensagem, precisamos entender que não é sobre finanças, é sobre fé. Não é sobre o que falta, mas sobre quem nunca falha nas nossas vidas. Não é o que está faltando, mas é sobre aquele que nunca falha. E não é que Deus não possa abundar nas nossas vidas financeiramente. Pode, glória a Deus por isso. Mas eu repito, não é sobre abundância financeira. É sobre abundância de fé, de Cristo, de confiança, de coragem nas nossas vidas. Então hoje eu quero convidar vocês, a cada um aqui, a abrir o coração para a palavra de Deus e lembrar que Ele é o Deus de toda provisão. Como acabamos de louvar, o Jeová Jirê. É Ele que provê. O Deus que prepara uma mesa do deserto, faz água sair da rocha, brotar da rocha, e que alimenta o povo com maná que desce do céu. Esse é o Deus. Paulo diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não sei como você chegou aqui hoje, mas se você hoje chegou com o coração apertado, com mãos vazias ou com a alma cansada, saiba que a abundância de Deus não depende de circunstâncias. Não é a circunstância que você está vivendo, não é o arredor que você está olhando, não é a conta que você está observando, não é o seu casamento que está fadado a um fracasso. Deus quer apenas a sua fidelidade para agir, transformar. Ele transforma o meio em que vivemos, nosso ao redor, mas Ele começa a transformação em nós. E a mensagem é sobre isso. A abundância de Deus não é apenas material. Vou bater nessa tecla diversas vezes. Ela envolve paz, ela envolve graça, ela envolve propósito, ela envolve direção. Superar a escassez com abundância é viver pela fé, crendo que o céu não está em crise e que no tempo certo, não é o tempo que eu desejo, não é o tempo que eu anseio, não é o momento que eu quero, no tempo certo de Deus, receberei aquilo que está preparado para mim. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus bênçãos e coisas, e a verdade é que eu e você muitas vezes não recebe, porque Deus nos conhece no íntimo, e Ele sabe, se Ele der e colocar aquilo que pedimos nas nossas mãos, muitas vezes nós deixamos de ser quem somos, perderemos nossa fé, perderemos os olhos. Então por isso a transformação, a mudança, a caminhada, a fé começa com nós mesmos. É a partir de nós. Então se você hoje olhou para a sua conta bancária, olhou para o tempo, para as circunstâncias, para o seu casamento, para a sua fé, para a sua direção, e pensou, não vai dar, talvez sua escassez, como eu disse, nem seja material. Pode ser uma escassez emocional ou espiritual. Falta de ânimo, falta de direção, falta de fé. E eu queria trazer o primeiro ponto da mensagem, que é: abundância começa quando entregamos a Jesus o que temos. A abundância começa quando entregamos o que temos. No texto lido, vamos lá, Jesus está ali, os seus apóstolos dizem: dispensa esse povo. Como é que a gente vai oferecer comida para 5.000 pessoas antes que eles passem mal aqui? E Jesus ali diz: junte, vamos ver o que temos. Ironicamente, o que chega nas mãos de Jesus são 5 pães e 2 peixes. Era muito cômodo se tivesse sacas de pães, uma churrascaria ali ao lado, e ainda assim não seria fácil, porque são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o milagre da multiplicação não começa na hora que o pão chega e Deus multiplica, que os cestos vão se multiplicando. O milagre começa com a entrega sincera, e ainda que pequena, daquele jovem menino. Aqueles 5 pães e 2 peixes, não tem escrito, mas é muito provável que seria ali seu jantar, ou provavelmente o seu e da sua família. E mesmo sendo pouco, ele se apresenta a Jesus e entrega aquilo que ele possui. Porque Jesus não despreza o pouco, ele transforma. João 6,11 diz: então Jesus tomou os pães. E isso para o mundo é loucura. Quem vive pela fé, quem caminha na fé, sabe que isso para o mundo é loucura. Muitas vezes, se você diz: eu frequento a igreja, eu estou ofertando, eu dizimo, às vezes as pessoas das nossas casas apontam o dedo, nossos familiares, amigos. Acho que foi comentado aqui na última mensagem também. O cristão é o primeiro que o mundo quer desfazer.
Virou cristão. Ah, é cristão, vai dar dinheiro para o pastor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E começa a querer diminuir nossa vida, dizer que somos menores, que estamos sofrendo uma lavagem cerebral. Quando muitas vezes o mundo já fez uma lavagem cerebral neles. E eles não entendem, não enxergam isso. Porque entregar a Deus para o mundo é loucura. E é isso que o mundo tem pregado nas nossas vidas. Mas o que Deus vê valor na entrega, Ele não vê o volume. Deus não pergunta a cada um de nós no dia a dia o quanto você tem. Mas Ele pergunta se eu e você está disposto a entregar. E repito, não estou falando apenas de questões financeiras. O que você está disposto a entregar a Ele? O que você está disposto a dar? O milagre, esse milagre tão bonito, que praticamente todo mundo já devia conhecer, se não todos, começa com entrega. E muitas vezes essa abundância não chega nas nossas vidas, porque nós não entregamos. Achamos que o que temos é pouco, que não vai fazer diferença, que não vai mudar muita coisa. Mas quando entregamos a Jesus nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, nossos sonhos, quando entregamos com fé, Ele transforma o natural em sobrenatural. Só vê o sobrenatural quem entrega, quem faz o ordinário, quem realmente tem coragem de dar aquele passo a mais. É muito lindo quando cantamos, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É lindo. Mas a pergunta que nós fazemos hoje: você está gastando sua vida? O que você tem entregue ao Senhor? É um domingo na semana, uma quinta e um domingo, um devocional que dura 3 minutos e nada mais ao longo do seu dia? Precisamos entregar com fé. E Deus vai fazer do natural o sobrenatural nas nossas vidas. Deus pode fazer muito com pouco, quando esse pouco é entregue com fé. Na mão de Jesus, o pouco se torna mais do que o suficiente. Quando colocamos o que temos no altar, confiando que Ele pode fazer muito com pouco, nós abrimos espaço para viver a abundância que vem do céu. Deus quer nos dar um presente. Ele quer dar um presente a cada um. Quem frequenta os cultos sabe, o pastor sempre fala que quando chegar no céu, tem um galpão cheio de bênçãos. Nós não recebemos porque não sabemos pedir, porque muitas vezes andamos com as mãos cheias, com as coisas do mundo, nos preocupando. Porque isso eu não posso soltar, e aquilo que não posso soltar. E quando Jesus chega para entregar um presente, entregar uma bênção, nós não temos mais como pegar, porque estamos segurando coisas demais. Nossa vida já está cheia demais para recebermos o que Deus tem. Então precisamos soltar as coisas, entregar a Ele, para Ele fazer a diferença. Nós às vezes podemos pensar que isso é loucura. Não, eu não vou deixar de receber um presente de Deus. Na hora que eu souber, eu pego na hora. Isso é mais comum do que vocês pensam. Na correria, falta a sensibilidade de ouvir a voz, falta o tato para receber, para reconhecer o que precisamos soltar. Muitas vezes precisamos largar o controle, entregar nas mãos de Deus para conseguir avançar. E assim nós podemos andar. A gente precisa aprender algo, de novo, não é sobre a quantidade que temos, mas em quem colocamos aquilo que temos. Aquele jovem, aquele rapaz, doou seu lanche com generosidade. E a generosidade, a bênção de Cristo, somada ao poder de Jesus, saciou a multidão. E novamente, eu reafirmo nesse primeiro tópico: Deus não pergunta o quanto você tem, o que você tem. Ele só pergunta a cada um: você está disposto a entregar? Você está disposto a colocar nas mãos dele? A abundância começa quando liberamos o controle, entregamos o pouco que temos na mão de Deus. Como eu disse, há coisas que não recebemos porque não estamos prontos. Precisamos nos modificar para podermos viver o que Cristo tem para nós. Agora o segundo ponto que eu queria trazer: a abundância começa quando confiamos na generosidade de Deus. É muito fácil falarmos que confiamos, do mesmo modo que é muito fácil dizermos que cremos em Cristo. Eu creio em Cristo, mas crer e viver é diferente. Confiar e viver pela confiança na generosidade de Deus também é diferente. Lá em 6,11, completando o versículo, diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu. Quando aqueles 5 pães e 2 peixes
chegaram nas mãos de Jesus. Ele não reclamou da escassez, ele não murmurou, não. Ele simplesmente deu graças, antes mesmo da multiplicação. Ele não agradeceu naquele momento pela abundância, não havia abundância até o momento. Mas ele agradeceu pela escassez. Ele agradeceu pelo que chegou às mãos dele. Uma entrega com fé que chegou na mão dele. E isso revela um coração que confia plenamente no Senhor, na generosidade do Pai. A fé verdadeira não é a que celebra depois do milagre, mas é a que reconhece antes dele acontecer. Olhamos para as situações, olhamos para as circunstâncias, nós agradecemos antes do que aquilo que pedimos ou esperamos, antes da promessa se cumprir. Nós já começamos agradecendo. A fé verdadeira não enxerga a provisão, ela enxerga a provisão antes mesmo que ela aconteça. Antes mesmo de você pagar aquela conta, antes mesmo de você conseguir a vida de alguém, antes mesmo de qualquer circunstância venha a se concretizar, nós já agradecemos, porque sabemos o Deus que temos, o Deus que nos conduz, o Deus que faz, porque isso é confiar no caráter de Deus, e não nas circunstâncias. Como eu disse, ele não murmurou pela escassez, mas expressou gratidão pela provisão presente. E sempre aqueles críticos que dizem assim, mas era Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que agradecem na escassez, antes mesmo da bênção chegar. Um exemplo claro disso é a história de Ana. Não sei quem conhece a história de Ana. Ana não podia ter filhos, e ela, além de não poder ter filhos, ela era muito, como dizemos hoje em dia, chacotada. A outra mulher do seu marido, Eucana, Penina, zombava dela, e de certa forma humilhava, e ali ela sofria. E ela, ao chegar ali próximo, orando e murmurando, Eli, o profeta Eli, diz para ela, achando que ela estava bêbada. E ali, de certa forma, recrimina ela, e ela, não estou bêbada, eu estou colocando meu coração, eu estou suplicando, estou em prantos, porque a minha bênção não chegou. Eu quero um filho e não tenho. E ali ele profetiza na vida dela e diz, vá em paz. E o Deus de Israel vai conceder a tua provisão, que você está pedindo, o Deus de Israel vai conceder. E ali ela se levanta e vai embora. Ela já estava grávida? Não. E ela vai para casa, mas crendo na promessa. E quando chega em casa ela vai dormir. Ela já estava grávida? Não. Naquela madrugada ela acorda. E ela agradece. Ela ora. Ela agradece a Deus, mesmo sem nada acontecer. Após ela agradecer, a Bíblia nos conta que Eucana, seu marido, coabitou com ela, para não falar outra palavra. O Eucana conheceu a Ana. E ali ela engravida. Mas veja, você pode ler o texto na Bíblia, ela agradece antes. Ela agradece antes, para não ter aquele que vai dizer assim, mas era Jesus. Então precisamos, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a tudo caindo ao nosso redor, crer e agradecer, porque o Deus que luta as nossas batalhas nunca perdeu uma, não vai ser minha nem a sua. Então creia e tenha fé, é pela fé que nós temos isso. O teólogo A.W. Tozer disse, a ansiedade é o resultado de imaginar que Deus deixará de ser generoso amanhã. E aqui eu não quero entrar no mérito da ansiedade que seja patológica mesmo, a questão de problemas neurológicos, psicológicos, não vou entrar nesse mérito, mas nós sabemos que o mundo que vivemos, a ansiedade, muito da ansiedade é a falta de Deus, porque não crê que Deus vai prover, e aí não dorme de noite, não dorme de madrugada, passa o dia estressado, passa o dia com raiva, porque acredita que Deus não vai agir. Então precisamos ter essa fé. Jesus sabia que o Pai era generoso e que supriria. Nós também precisamos aprender a descansar no caráter de Deus. Precisamos aprender a confiar. A abundância começa quando confiamos na generosidade de Deus. E Deus não é um Deus de migalhas. Ele não é um Deus de migalhas. Quando Ele decide abençoar, Ele sacia, Ele transborda. E isso não significa luxo, mas suficiência, até a sobra. O problema é que quando a gente fala em abundância, infelizmente com essa questão da teologia da prosperidade, que é um desfavor ao cristão, todo mundo já liga isso a financeiro. Não é abundância, é financeiro, tem que ter, são coisas, são bens, e gira nisso. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não está errado, porque quando diz que nada me faltará, é nada. Só que tem alguns textos que falam da seguinte forma, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta.
Porque as pessoas andam subvertendo esse nada me faltará, porque eu terei tudo que eu quero eu tenho. Não. De nada terei falta, de nada que eu precisar na minha vida. É essencial, o Senhor me proverá. Então precisamos estar atentos a isso. E ali, após receber os pães e peixes, Jesus abençoou e distribuiu à multidão. Em João 6,11 ainda diz: todos receberam o suficiente para comer. Ali eles se saciaram, algumas versões diz, e todos comeram até se saciar. Isso revela o coração generoso de Deus, que não apenas supre o necessário, mas faz com graça abundante. A fé em sua generosidade liberta a nossa mentalidade da escassez. Liberta a nossa mente da escassez e da ansiedade. Quer um exemplo de mentalidade de escassez? Nós declaramos aqui, pela fé em nome de Cristo, que nossa igreja está avançando, que vamos ganhar Natal, que vai ser uma igreja relevante, que vamos abrir um culto na próxima semana, de manhã e de noite. E há pessoas, há mentalidade de escassez que diz assim: será que vai dar certo? Vai ter gente? Isso é uma mentalidade de escassez, está repreendido em nome de Jesus. Já deu certo, é promessa de Deus que veio até nós cremos, nós seguimos, independente de qualquer mentalidade, porque uma promessa dele não falha. Então precisamos entender essa mentalidade e avançar com fé, porque vai acontecer. Vai acontecer, porque não é sobre mim, não é sobre o pastor Rodrigo, mas é sobre Cristo. E o que ele tem feito, como ele tem feito, nós avançamos. E isso é só um exemplo. E disso você pode propagar e buscar na sua vida quantas vezes não temos mentalidade de escassez. É como eu disse, meu casamento acabou, isso aqui não tem mais jeito, aquilo lá deu problema, sabe? Meu filho não tem mais para onde sair. Não. Vai dar certo. Quem é o Cristo que você serve? Qual é o Deus que você serve? Confiar em Deus é crer que Ele sabe exatamente. E quando digo exatamente, é exatamente mesmo. O que precisamos e que nunca faltará àqueles que nele esperam. Quando deixamos de nos guiar pelo medo da falta e passamos a descansar na fidelidade do Pai, experimentamos abundância que só há nele, não há mais ninguém, que só Ele pode proporcionar nas nossas vidas. Confie que Deus é bom, porque Ele é. Agora precisamos confiar de todo o coração, com fé, não da boca para fora. Não como vemos, infelizmente, eu sou cristão, tá, você vive uma vida cristã? Não. Que música você ouve? Aquela? Não. Você lê a Bíblia? Não. Não, é grande demais, dá trabalho, dá sono, é difícil. Não. Precisamos ser cristãos, viver uma vida cristã, integralmente, e confiar em Deus. Porque confiança em Cristo, a confiança é o combustível da fé, que ativa os milagres nas nossas vidas. É a confiança que precisamos ter e viver. E talvez nosso maior passo de fé hoje seja agradecer antes do resultado. Já agradeceu antes de chegar a bênção? Ou você só ora pela bênção? Pai, preciso passar no concurso, preciso passar numa prova, aquele emprego, uma promoção, aquela conta que eu não paguei, o salário que não chegou, a porta do emprego que não abriu. Você só ora pela petição? Ou você tem a fé de agradecer antes mesmo de chegar? Pai, eu te peço por um emprego, mas eu já te agradeço desde já, porque sei que o melhor está preparado. Você está produzindo, você está trazendo, você está projetando para que eu chegue lá. Então talvez o nosso maior desafio hoje seja crer nessa generosidade e agradecer antes dela chegar. Não olhar para o cenário, é crer, agora é crer de verdade, sabe? Não com a fé, como o pastor fala, uma fé chuchu, uma fé de isopor. Dá um capilé, o negócio se desfaz. É crer que Ele fará na minha e na sua vida. Creia, tome posse dessa palavra. Receba, sabe? Porque senão, meu irmão, não adianta chegar, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim, eu vejo o pobre do pastor sofrendo, está ali atrás escondido. Quem não viu, ele está ali atrás escondido. Disse que não vinha, mas veio. Então assim, não adianta. Pastor, ora por mim. Gente, a intimidade que o pastor tem, qualquer um pode ter. A Bíblia do pastor, essa Bíblia aqui, não é diferente da que vocês carregam, não. Então não adianta o pastor orar se você não ora, se você não tem fé, se você não entrega, se você não confia. Pedir para o pastor orar, achando que a oração dele vai fazer o milagre na sua vida sem você se movimentar, meu querido, tem uma má notícia. Não vai acontecer. Semana passada tivemos um testemunho lindo aqui, que foi dado 2 milagres, está faltando o terceiro, estamos aguardando, viu?
Estamos aguardando. O terceiro milagre, por quê? Todo dia de manhã ele contou, acho que 4, 5 da manhã, vai lá em Ponta Negra orar. É isso, é crer, orar, é pedir, mas com fé e agradecer, porque sabe que vai chegar, sabe que o milagre vai acontecer. Então creia, ore com fé, sabe? Tem um texto que diz assim, quantas vezes você se ajoelha? No último culto aqui de quinta, no penúltimo, o pastor Rodrigo fez uma coisa que foi linda. Chegou aqui, pediu para quem estava aqui no culto de quinta, todo mundo se ajoelhou, a gente ficou orando aqui. E a grande verdade é que aquele tempo que a gente teve nesse culto foi o maior tempo de oração que muitas pessoas tiveram de joelhos perante Cristo. Quantas vezes, qual foi a última vez que você se ajoelhou na sua casa, no secreto, para pedir a Deus ou agradecer a Deus pelo que tem? Aí tem a história, né? Quando você for para casa, você dá um chute na sandália para debaixo da cama. Porque na hora que você for se ajoelhar para pegar, você já aproveita, fica e ora. Você ajoelha, já fica ali, faz a sua oração, aí depois você vai lá e tira a sandália. Sabe, a gente precisa exercitar essa fé, esse momento. Mas vamos ao terceiro e último ponto da mensagem de hoje. A abundância começa quando valorizamos até o que sobra. A abundância valoriza quando valorizamos até o que sobra. Jesus nos ensina a responsabilidade do que recebemos, porque não se trata apenas de receber mais e mais e mais, mas de administrar bem aquilo que temos. Depois que todos foram saciados, Jesus disse no versículo 12, ajuntem todos os pedaços, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Vivemos em uma cultura que despreza o que é pequeno, o que é incompleto, o que não é algo que chama atenção. Essa é a verdade, essa é a cultura que a gente vive. Naquele negócio assim, mas só isso? É pouco. Essa semana eu tive à tarde aqui o prazer de estar com o pastorzão aqui arrumando a igreja e achei uma cena muito legal. O pastor João conhece, não sei quem conhece aqui, o rapaz que faz a limpeza, Davidson. E eu com ele, e ele essa semana conversando comigo, que estava precisando trocar o pneu da bicicleta, e ele me mostrou, com muito orgulho, pastor, sabe quantos anos tem o quadro dessa bicicleta? Eu digo, quanto, meu irmão? Ele, mais de 15. Orgulhoso de algo que ele recebeu de Deus. Pode ter certeza, se ele pudesse, ele teria uma moto. Mas ele estava feliz e orgulhoso, porque a bicicleta que ele ganhou há mais de 15 anos atrás, até hoje estava lá, servindo de ferramenta para ele poder vir e voltar para trabalhar. Então nós precisamos valorizar, inclusive, o que nos sobra, sabe? Muitas vezes nós, pela cultura do mundo, nós nos amoldamos no mundo e desprezamos, não valorizamos. Mas no reino, o que sobra também tem valor e tem propósito. A verdadeira abundância, ela não é desleixada, nem é irresponsável, ela reconhece até o valor do que sobra. A abundância não termina na multiplicação, ela continua na consciência que até as sobras têm propósito. Jesus nos ensina aqui sobre responsabilidade e gratidão. Aquilo que nos sobra. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma: quem não sabe lidar com a fartura, corre o risco de desperdiçá-la. Ou seja, valorizar o que sobra é reconhecer que tudo vem de Deus. E quando eu digo tudo, é tudo, não é metade. Até o que parece pequeno ou sem valor. As sobras de Deus têm destino e têm missão nas nossas vidas. Deus nos ensina que tudo o que vem das mãos de Deus é precioso. Tudo. Inclusive os fragmentos. Então falei aqui sobre agradecer antes do milagre. Mas há outra posição difícil, que é bem difícil para nós, que é sermos gratos pelo que sobra, pelo que já temos, pelo que nos foi dado. Sabe? Você já agradeceu pela oportunidade de poder vir à igreja? Para nós pode parecer pouco, pode parecer simples, mas tem pessoas que queriam vir e não vêm. Tem um vídeo que viralizou na internet. Uma pessoa andando de carro, vai e sonha com o helicóptero do cara lá, vizinho, que era podre de rico. Aí o cara andando na moto, sonha com o carro. Aí o cara de bicicleta sonha com o da moto. Aí a pessoa que está andando a pé sonha com a bicicleta. E a pessoa que não tem pernas sonha em ter 2 pernas para andar. Sabe? Primeiro a gente agradece o que tem. A gente agradece o que tem. Bom, ruim, torto, não torto, difícil, não é, sabe? A gente ajoelha e agradece. É pela igreja, é pelos amigos, é pela família, é pela esposa, é pelo marido. A gente vai agradecendo.
Que Deus colocou tem um propósito. Deus colocou tem um propósito. E se está na sua vida, Deus ainda vai trabalhar para que aconteça. Agora, nós muitas vezes queremos mais, sem saber ser grato pelo que temos. Como a gente pode querer pedir mais a Deus se aquilo que Ele nos deu nós não agradecemos? Nós não honramos. Vamos agradecer. Às vezes nós buscamos um emprego, um salário maior, mas primeiro começa agradecendo o que você tem. Ah, mas eu não tenho nem emprego, pastor. Agradeço por ter a oportunidade de procurar. Agradeço por ter a oportunidade de procurar. Então precisamos, sabe, agradecer essas sobras, porque quantas vezes ignoramos essas sobras? E às vezes, como eu disse, as sobras, agora para ficar claro, que talvez para alguns esteja um pouco embaçado, o que é sobra na minha vida? Pode ser tempo desperdiçado. Muitas vezes, eu tenho pouco tempo. Pode dar para Deus, pode ler uma Bíblia, fazer um devocional, escutar um louvor, não. Aí vai pro dedinho, malhar o dedo. Stories, Instagram, TikTok, sabe? Mas é uma sobra que você pode estar usando de uma forma mais produtiva para Cristo. Dons não usados. Quantas vezes Deus nos dá dons? E a gente vem para a igreja, às vezes se intimida, sabe? Aqui nós precisamos de voluntários. Vamos abrir um culto. Domingo que vem. É uma nova igreja. Porque é um culto totalmente novo. E aí a gente tem dons. Mas não quer, sabe? Tipo, não, tenho vergonha. Deus derrama um dom na sua vida, você desperdiça isso. Você vê isso como pequeno. Mas eu não sei fazer isso muito bem. Meu irmão, vem. Aqui você aprende, aqui você cresce, aqui a gente capacita, aqui a gente cresce juntos. Mas vem, sabe? E também são oportunidades negligenciadas que nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos oportunidades. Quando valorizamos tudo que Deus nos dá, até a sobra se torna semente para novos milagres. Valorizar o que temos e o que sobra. E o que nos sobra é sinal de maturidade espiritual. Sabe? E reconhecer, e é reconhecimento da fidelidade divina nas nossas vidas. Então, 3 pontos dessa parte de que sobra. Gente, valorizar o que sobra é ser grato pelo aquilo que eu e você já tem, pelo que nós temos. É reconhecer que o pouco que nos resta, pode ser semente para o próximo milagre. E sobras pode ser tempo mal aproveitado, dons esquecidos, relacionamentos negligenciados. Tudo isso pode ser restaurado quando entregue nas mãos de Deus. Para chegarmos à nossa conclusão, Max Lucado disse certa frase: a abundância começa quando colocamos nossa escassez nas mãos de Deus. Essa é a abundância das nossas vidas. O milagre da multiplicação não foi sobre fartura material, mas foi sobre entrega, confiança e obediência. A verdadeira abundância começa no nosso coração, sabe? É como diz, primeiro mudamos a nós mesmos, para que o milagre venha, para que o extraordinário aconteça, para que as coisas avancem. Mas a primeira mudança vem em nós. Nós não mudamos o meio por si só, nós primeiro mudamos a nós mesmos, para que o meio, através da nossa mudança, seja modificado. Porque Deus não é limitado pelos nossos recursos. Deus é o Deus da multiplicação. O milagre da multiplicação nos mostra que Jesus não apenas supre, mas Ele transborda. Quando entregamos o pouco que temos, Deus nos devolve mais do que precisamos. E hoje, cada um aqui pode e deve sair com uma nova mentalidade, sabe? Mudar a mentalidade, não de escassez, mas de confiança, sabe? De abundância naquilo que Deus pode e vai derramar na sua vida. Tenha certeza dessa abundância. Sua escassez hoje pode ser de fé, de força, de direção, de esperança, de ministério, de construção. Talvez tenha um chamado que você não tomou posse. E é como eu disse, sabe? Às vezes, a escassez, a bênção de Deus em nossas vidas não chega e nós muitas vezes estamos com as mãos cheias. Já contei muito rapidamente aqui um testemunho da minha vida. Quando eu cheguei na igreja, sem conhecer o pastor, ele orou por mim, alguns já devem ter ouvido isso. E ali ele falou que um dia ele deu a entender na sua oração, profetizou na minha vida que eu ia ser pastor. E eu ri dele, porque eu estava com a mão muito cheia, as mãos muito cheias. Eu digo, mas nem. E eu ri dele, essa é a grande verdade. Eu sempre digo, eu sou a Sara do tempo moderno. Quando Deus disse que ela ia engravidar, ela riu. Então ele falou e eu ri. Só que a grande verdade é que eu tinha uma esposa que estava ao meu lado e um pastor que não desistia de mim. Então eu tive outra oportunidade.
mesmo não rindo. Então, o que eu chamo cada um de vocês, sabe? Abra o coração, esteja sensível para aquilo que é chamado hoje. Não é amanhã, é hoje. Para você fazer diferente, viver diferente e fazer pessoas enxergarem Cristo nas nossas vidas. Então, Jesus diz hoje: me entregue o que você tem, que eu cuidarei do resto. Entregue o pouco que você tem, confie na generosidade de Deus e valorize até as sobras. Deus ainda multiplica pães, Ele ainda transforma em escassez, em abundância. E se essa palavra fez sentido para você, esse último versículo, sabe? Bata uma foto, marque na sua Bíblia, leve para casa, 2 Coríntios 9:8, que assim diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Leve isso para a sua vida. Não saia daqui com pouca fé, com medo, achando que Ele não vai fazer, que Ele vai fazer. Queria convidar a igreja a ficar de pé e cantar, e louvar, sabe? Adorar em espírito e verdade. Esse louvor, se puder tocar Jeová Jireh de novo, Raizão. Pronto. Mas cante com fé. Se a igreja adorar, se a igreja se entregar. Então vamos adorar juntos? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome quebrar da sua vida todo o sentimento de escassez, tudo aquilo que te torna por vezes uma pessoa de atitudes pequenas, com medo, ansiosa, temerosa daquilo que vem pela vida, mas que nós deveríamos estar olhando para aquilo que vem do alto. Pai, nessa noite nós colocamos tudo em tuas mãos. Estamos em tua casa, nesse ambiente da graça, nessa casa de oração. E Senhor, nós queremos quebrar de nossas vidas aquilo que tem nos prendido, que muitas vezes nos encolhe, que nos coloca para baixo, que prende a nossa mente, que trava a nossa visão, que não nos deixa avançar em direção ao alvo. Coisas que fizeram conosco. Talvez você tenha sido vítima de palavras, acusações. Pessoas disseram que não era para você, que você não era capaz, que você não era digno, não era digna, que isso não era o seu lugar, o seu ambiente. Eu quero quebrar isso na sua vida nessa noite a partir dessa oração.
que tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que te coloca para baixo, tudo aquilo que te diminui, que te tira do eixo e que não te coloca na centralidade do que Cristo fez por você, porque você não é o que você fez, você não é o que te disseram, você é aquele, é aquela, porque Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Cristo, o Filho do Deus vivo, entregou a sua vida naquela cruz do Calvário, para que nele você tivesse vida. Que nessa noite seja quebrado da sua vida todo espírito de escassez, tudo aquilo que te coloca pequeno, sabe? Senhor, quebra os nossos erros, afasta de nossas vidas as consequências de nossa mente que nos colocam no esconderijo da graça. Por vezes nós estamos fugindo de chamados, fugindo da presença, fugindo de lugares, de ambientes que o Senhor preparou para nós. Nessa noite nós deixamos tudo isso de lado para glorificar apenas o Teu nome, para declarar o Teu nome. Nós queremos viver na abundância da graça, na abundância da Tua presença, na abundância, Senhor, na plenitude do Teu Espírito. Essa é a abundância verdadeira do Teu povo. Estar na Tua presença, deitar-se na Tua graça, descansar no Teu Espírito, viver para a glória do Teu nome. É esse o povo que nós somos. E nessa noite nós declaramos: viveremos o melhor de Ti. Aleluia, glória a Deus. Louva Ele nessa noite. Adora o Senhor com todo o teu fôlego. Adora o Senhor de todo o teu coração. Ele está no meio de nós. Declara: o Jeová Jireh está na casa. Adora, igreja. Adora, igreja. Oh! Haja o que houver, venha o que vier, irás morrer de novo. Adora de todo o coração. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás morrer de novo. Eu creio em Ti. Você está guardado, você está guardado. Ele não perde uma, não vai perder você. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Se você der uma salva de palmas adorando esse Deus, fica lindo, mais forte. Se é para Ele, pode ser mais forte. Pode ter aleluia, pode ter glória a Deus. O Jeová Jireh está no meio da casa. Aleluia. Vamos louvar, vamos louvar. Oh! Vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Haja o que houver.
glorificar a Ele. Dá de novo uma salva de palmas a esse Deus de toda glória, de toda graça, ao Senhor da nossa provisão. Aleluia! Amém. Pode sentar um minutinho, gente. Glória a Deus. Amém. Filhão, te amo, viu? Love you. Tamo junto. Parabéns por nos conduzir com uma palavra tão linda. Seja quebrado na nossa vida todo espírito de derrota. Derrotado tá o diabo. Aqui a gente dá um nó no chifre dele e chuta ele para longe. A mentalidade da gente é de avanço. Somos um povo que avança, gente. A gente não pode ser um povo para baixo, não. O mundo já tem dificuldade demais. Sabe, está tudo aí complicado, economia com problema, moralidade já era. Agora a gente precisa se posicionar. Ser a igreja do Deus Criador de todas as coisas. A vitória é dele. Se nós estamos com ele, a vitória é nossa também. Em nome de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Para cima, para frente. Próximo domingo, você precisa estar aqui para a gente encerrar essa série. Mas eu quero trazer alguns avisos aqui para a gente finalizar essa nossa celebração. Ela está chegando ao fim. É bom demais a gente estar aqui. Mas quinta-feira a gente vai ter a oportunidade de viver uma nova celebração. Nós vamos estar recebendo aqui o pastor Mark dos Santos. Mark é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Ele faz parte da equipe do Randy Clark, do Bill Johnson. E ele vem despejar uma porção muito especial aqui na nossa igreja. Esse movimento, a Viva Trindade, a Viva Natal, é um movimento que está acontecendo em algumas regiões aqui do Brasil. E na nossa igreja, a primeira igreja que ele vai estar aqui no Rio Grande do Norte, ele vem com uma equipe de pastores americanos. O Mark, ele tem uma unção muito especial, de uma transferência de unção que ele recebeu. O pai dele na fé, o Dr. Randy Clark. Eles vivem uma fé muito bíblica, muito séria, muito centralizada nas Escrituras. Mas você vai viver uma noite diferente de todas que você já viveu. Somente venha com muita fé no seu coração. Venha com vontade de ver muita ação do poder de Deus, muita cura, milagre, muita ação do céu. Eu tenho certeza que nós vamos viver uma noite linda quinta-feira aqui. Quinta-feira às 19h30. Vem, chama mais um. Nós vamos estar te esperando. Se você está nos visitando pela primeira vez hoje, você está nos conhecendo, espero que você tenha gostado desse nosso jeitão de ser igreja, né? A gente é o povo da graça, gosta de abraçar mesmo, por isso que a gente tem minuto de comunhão, mas a gente sabe quem a gente é, por isso que a gente confessa os nossos pecados, e juntos a gente celebra e adora a Deus. Aí você vê assim a gente adorando, né? A gente, mais que um lugar de adoração, decidimos ser uma família para pertencer. Porque entendemos que igreja é uma família da fé. Agora, quando você sair por essas portas, você lembre-se de repartir o que você viveu aqui. Porque igreja é receber, celebrar e repartir. Aí a gente vai lá para esse mundão, pega tudo que a gente vive aqui e vai viver lá fora, para que a gente não guarde aqui. Amém? Próximo aviso, Luquinhas. Inspire Day Brasil. Bem, nossa igreja tem uma missão de inspirar. Não é que a gente saiba de tudo, ou que a gente tenha tudo, ou que sejamos melhores do que ninguém, não. Mas nós acreditamos na parceria, na unidade em meio à diversidade. Então nós fazemos parte da rede Inspire de igrejas. É uma rede com mais de 1.500 igrejas espalhadas por todo o Brasil. Liderada pelo pastor Carlito Paz, da igreja da cidade de São José dos Campos. Nós vamos, dia 16 de agosto, aqui na nossa igreja, celebrar pela primeira vez o Spirit Day Natal. É um evento para pastores e líderes de igrejas locais. Aquilo que a gente tem, a gente reparte. Então, se você conhece algum pastor, líder de outras igrejas, que você gostaria de que ele pudesse estar recebendo capacitação, pudesse estar em conexão com outros pastores e líderes, em unidade como igreja, porque é assim que é a nossa visão. Nós não olhamos para a cidade de Natal e imaginamos que nesse estado do Rio Grande do Norte
estão concentradas 3% das igrejas evangélicas de todo o país. Não, nós entendemos que aqui está concentrada a una igreja do Senhor Jesus Cristo, porque embora muitos, somos um só corpo. Então vivemos por essa unidade. E dia 16 de agosto viveremos mais um pouco disso aqui. Nós estaremos recebendo, para estar aqui conosco, o pastor Júlio Oliveira, um dos pastores líderes da igreja da cidade, e estará conosco ministrando no domingo, dia 17, também na nossa igreja. Então você já marca aí na agenda do seu coração. E eu quero trazer o último aviso dessa noite, expressando uma emoção muito forte. E antes de Lucas colocar ele aqui, é dizer para vocês o quê? Deus nos deu uma nova oportunidade. Quem gosta de uma nova oportunidade? Todos nós. Sabe, algumas pessoas chegaram aqui, talvez seja esse o seu caso, e encontraram essas paredes levantadas. Mas eu me lembro quando eu entrei aqui pela primeira vez, e a pessoa que me apresentava isso aqui disse que eu era doido. Talvez você tenha chegado aqui e encontrou um altar. Mas quando eu cheguei aqui a primeira vez, isso aqui era um buraco na parede. Você chegou aqui e encontrou um teto. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, não tinha teto. Você encontrou um piso. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, era chão batido. E a gente conseguiu visualizar algo que as pessoas não conseguiam visualizar. Porque nós tínhamos uma palavra e uma visão que Deus tinha dado. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa se mover assim. Eu sei que o tempo passou, as coisas evoluíram, nós temos outros meios, estratégias, mas nada disso tem poder. Poder está na presença de Deus no meio de nós. Através da sua palavra, através do seu espírito, através do corpo místico que é a sua igreja. E agora Deus nos deu então essa nova oportunidade, um chamado, que é para a nossa igreja, mas acima de tudo é para a cidade de Natal. Se você ama esse nosso jeitão de ser igreja, a partir do próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir uma nova igreja. Nessa mesma igreja, teremos culto às 10 e às 18 horas. E se você está feliz com isso, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém, queridos. É uma luta. É a abertura de uma outra igreja. Tudo que a gente movimenta para que essa celebração aconteça, muita gente tem nem ideia do que é. São cerca de 30 pessoas servindo aqui nessa noite. Nós começamos a nos reunir, a preparar os louvores no início da semana e diversas coisas. Temos reuniões periódicas para que a gente possa entregar uma celebração ao Senhor com excelência. A gente vai ter que fazer tudo em dobro. Só que a gente só tem as mesmas pessoas. Então a minha oração nessa noite e foi essa oração que eu fiz aqui hoje sozinho, às 10 horas da manhã, no mesmo horário que nós vamos começar o culto daqui a uma semana. Eu estava com meus joelhos dobrados nesse altar, sozinho nessa igreja, orando pela vida de vocês, para que Deus colocasse em mais corações o desejo de servir, de ser parte. Porque nada grande se faz sozinho. E nós precisamos de pessoas, nós precisamos de vidas. Não retenha os dons e talentos que Deus te deu. Talvez seu talento seja abrir um sorriso ali na porta e acolher tão bem. Nos ajudar no som, na transmissão, no louvor, na projeção, no kids. Temos diversas áreas. A gente vai fazer, sabe por quê? Eu fiquei com medo na primeira vez que Deus me disse para fazer. Só que aí Ele me lembrou que quando nós íamos abrir essa igreja, nós não tínhamos ninguém para louvar. Que quando nós íamos abrir essa igreja, nós não tínhamos ninguém para servir. Que nós passamos 6 meses usando um louvor emprestado de uma outra igreja, de um pastor que nem me conhecia. E Deus fez o ministério acontecer. E hoje nós somos o que somos.
Então nós vamos fazer. E se você estiver disposta, vamos junto cumprir a visão dessa igreja, que é ganhar todas as pessoas para Jesus. Próximo domingo, se você puder, venha no culto das 10 e venha no culto das 18 também. Sabe, honra os céus. Abençoa a vida, traz uma pessoa com você no culto da manhã, traz outra no culto da noite. E vamos evangelizar essa cidade, vamos fazer parte da história, porque tem muita gente que assiste a história, celebra a história, acha lindo. Mas muito melhor é poder fazer parte da história, escrever a história. E agora Deus está dando a oportunidade para você de dizer, ó, eu faço parte disso aí. Começou, o pastor estava lá, sabe assim, com um sonho, uma visão na cabeça, e a gente embarcou junto com ele. E hoje, aí daqui a pouco a gente vai estar assim, derrubando as paredes, a gente vai estar com 3 cultos, aí vai estar doido, né? Estou cansado desde agora já. 4 cultos, 4. Vamos botar limite na graça de Deus? Deus é o dono da obra, Ele vai providenciar. É isso aí. Agora estão dizendo, eu escutei aqui alguém dizendo lá atrás que quando você chegou aqui era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Era Gênesis 2, era 2, era terra sem forma e vazia. Estava desse jeito o negócio. Mas olha que coisa linda. A gente acreditou numa visão e estamos aqui hoje vivendo para a glória dele. Amém? Feliz, viu, gente? Embarca comigo nessa. Eu sou doido por Jesus, vamos ser doidos juntos. Vamos ser apaixonados por Ele, gritar, love o Jesus Cristo. Vamos juntos, gente. Reserva o teu domingo para o Senhor. Domingo é dia do Senhor. O pastor disse, vai descansar hoje. Fizesse muita coisa. Domingo é dia do Senhor, rapaz. Está querendo que eu fique em casa? Quer que eu me desvie? É? Eu vou para a igreja. Meu Deus. Quando você sair por essas portas, você vai receber um cartão como esse. Esse é o 4 de 5 que você vai receber aí. E aqui a gente vai te dar um desafio para você fazer todos os dias dessa semana. Com desafios simples, coisas práticas. Mas você vai pegar essa mensagem que foi ministrada aqui e vai viver ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o próximo domingo. E no próximo domingo, às 10 da manhã, uma nova mensagem. E às 18 horas, uma nova palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para receber a bênção. Tem gente que está chegando aqui pela primeira vez. Tem uns que eu já conheço. Eu estou tão feliz de encontrar pessoas amadas, especiais. Aí talvez eles não saibam como é que a gente recebe a bênção aqui. Como é que a gente faz, igreja? Olha aí, ó, bota a mãozinha assim. Sabe por quê? Porque é um presente ser abençoado, né? Aí a gente confia na bênção, a gente fecha os olhos. E a bênção chega dizendo assim: que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente, e que a graça do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vós e todo o seu povo, desde hoje, depois de uma palavra que nos chama a mudar a mentalidade em Cristo, na tua graça, na tua presença, Senhor Deus, acima de tudo que somos e todos os nossos planos, que tudo seja deixado de lado, para vivermos segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aí tem mais. Eles que estão chegando não sabem ainda como é que a gente se despede, porque igreja não é ponto de chegada, é ponto de... Aí a gente vira-se para um dos lugares mais importantes, que é a porta. Porque se nós vamos agora partilhar, nós já recebemos, nós já celebramos, agora nós vamos repartir. Então, quando sairmos por essa porta, vamos viver essas verdades e juntos declaramos: vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos,
no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, uma ótima semana para todos.